paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nosso pastor nos escalou para trazer uma meditação na palavra do Senhor e conscientes de que ninguém tem nada se do céu não lhe for dado, e com a oração da igreja nós queremos convidar a igreja do Senhor para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, versículos de número 9 e 10. Todos encontraram? Digam amém. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos aqui durante algumas oportunidades que recebemos do nosso pastor a respeito das 5 lembranças que Deus exorta ao seu povo nestes 2 versículos, e nós comentamos de que o verbo lembrar vem na frente para dar ênfase, para enfatizar, para chamar a atenção de todos nós para a atitude que precisamos ter, ou que Deus esperava do seu povo aqui, e que se aplica também à nossa vida, à nossa caminhada com Deus. E vemos que o Senhor, no versículo 9, diz ao seu povo, lembrai-vos. E ele começa dizendo, primeiro, lembrai-vos das coisas passadas. E nós vimos que este passado aqui é o passado de intervenção de Deus na nossa vida. Dissemos que ninguém chega, ou melhor, quando nós olhamos alguém onde está, posto por Deus, devemos olhar que todos nós, onde estivermos, com a bênção de Deus, estamos sendo o que somos, tendo o que temos, por causa das intervenções de Deus na nossa vida. Depois falamos também, meus amados, de que Deus não só exortou o seu povo a lembrar das coisas passadas, como também o Senhor, ele exortou a lembrar-se que ele era Deus e não há outro Deus semelhante a ele. É a segunda lembrança que Deus propõe ao seu povo. E esse que aí ele vai fazendo uma conjunção de cada frase, de cada sentença, subordinando a atitude mental, espiritual de nós lembrarmos. E também ele diz que anuncio, a terceira coisa, o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele lembra-nos aqui que ele é o Deus que conhece o fim desde o princípio. Depois ele diz que as coisas que ainda não sucederam. E em quarto lugar ele diz que digo, o meu conselho será firme. E vimos que o conselho de Deus é o aviso, o plano, o propósito e a recomendação de Deus. Vimos a firmeza do conselho de Deus. E por último, em quinto lugar, ele diz, lembrai-vos
que farei toda a minha vontade. Aleluia. É o Senhor Deus falando. Quem diz amém? E Ele diz: farei toda a minha vontade. Antes de falarmos sobre a vontade de Deus, necessitamos meditar sobre o fazer de Deus. Ele diz: farei toda a minha vontade. A ação de Deus é uma ação de produzir, de executar, de levar a cabo, de levar a efeito, de tornar real a sua vontade e o seu prazer. Deus está trazendo à memória do seu povo que Ele é o Deus que fez, porque Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas. E que fará, porque Ele diz: farei a sua inteira vontade. E o verbo fazer aparece como uma ação que está no futuro do presente, do indicativo. E que quer dizer isso, pastor? Isto significa dizer que Deus fala no presente, garantindo o que vai ocorrer no futuro. E Ele diz que o que vai ocorrer no futuro é a sua vontade, é o seu prazer. Isto quer dizer, nas palavras de Deus, é o presente garantindo o futuro. Eu vou dizer de novo. Nas palavras de Deus, Deus fala no presente para o seu povo, garantindo o futuro. Deus diz: farei. O fazer de Deus envolve a manifestação de maravilhas. Eu vou repetir. O fazer de Deus sempre envolve a manifestação de maravilhas. O salmista, no Salmo 136, venha comigo, salmo bem conhecido por todos, Salmo 136, abra sua Bíblia, por favor, no versículo ou no verso de número 4, o salmista, inspirado por Deus, louvando ao Senhor por sua bondade e sua benignidade que dura para sempre, ele diz assim: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja a forma que ele vem dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aí no versículo 4 ele fala de Jeová, ele fala de Elohim, porque ele, Senhor, aí é Jeová, e no versículo 2 e 3 é Elohim, ele diz: aquele que só faz. Veja que não há outra alternativa. Deus é tão maravilhoso, tão especial, tão singular, tão superior, tão sobrenatural, que o salmista diz: Ele só faz maravilhas. Só faz. E o fazer de Deus aqui é criar, estabelecer, efetuar, produzir, executar. É o mesmo fazer de Isaías 46 e 10. Farei a minha vontade. Ele está dizendo aqui, o salmista, quando ele cria, quando ele estabelece, quando ele efetua, quando ele produz, quando ele executa, ele só faz maravilhas. E maravilhas aqui é uma palavra composta, são duas palavras da realidade. Ele diz assim: ele só faz coisas grandes, ele só provoca grandeza, seja física, seja em grau, seja em quantidade. Ele diz assim: ele só faz prodígios, maravilhas, espantos, ele surpreende de forma grande, com grandeza, seja física, seja em grau ou seja em quantidade. Ele só faz prodígios grandiosos. E a razão disto? Por que que o fazer de Deus é maravilhoso sempre? Aí ele diz: a razão é a sua benignidade.
o seu amor infalível, quer dizer benignidade, o seu amor leal, a sua bondade, o seu amor com base em uma relação de providência, sua fidelidade, a sua misericórdia, ela dura para sempre, ela dura eternamente, ela é permanente. Isso quer dizer, ele faz maravilhas porque a sua benignidade, o seu amor leal, infalível, sua bondade, sua fidelidade é permanente, é perpétua, é incessante, é duradoura, é imortal, contínua, eterna, ela dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E a razão é seu eterno amor, quando ele diz: farei toda a minha vontade. Você está esperando Deus fazer alguma coisa? Se prepare, porque o que Deus vai fazer é maravilhoso. Aleluia. Eu creio que o que Deus vai fazer é maravilhoso. Ele só faz maravilhas. E isso não é uma frase de pregador, isso é a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. É a palavra eficaz de Deus que diz: ele só faz maravilhas. Aleluia. Farei. O fazer de Deus envolve o seu poder e a sua personalidade. Tem coisas que são feitas por uma força provocada. Deus tem força, tem poder, mas ele não age por força. Ele age por vontade. Ele age por propósito. Então, o fazer de Deus envolve o seu poder e a sua personalidade. Quando Deus faz algo, ele faz, nós já vimos isto, com poder, sabedoria e inteligência. Eu vou repetir. Ele faz com poder, diga comigo: poder, sabedoria e inteligência. Abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Encontrou? Diga amém. Ele fez a terra com o seu poder, com a sua habilidade, com seu vigor, com a sua potência, com a sua grande energia, sua grande força. Ele estabeleceu o mundo com a sua inteligência, sua compreensão, sua percepção, sua destreza, sua proficiência, sua perícia, sua aptidão, sua capacidade, sua idoneidade. Aleluia. Ele estendeu os céus. Poder, diga comigo: poder. Dá para dizer com a alma: poder, sabedoria e inteligência divina estão, diga, estão envolvidas, inseridas, contidas, quando Deus faz alguma coisa. Aleluia. Salmo de número 135. Salmo 135, versículos 5 e 6. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Veja, tudo, não escapa nada. Tudo o que o Senhor quis,
fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Aleluia. Por isso que ele diz: farei toda a minha vontade. Perceba, tudo, a universalidade da vontade de Deus, tudo o que o Senhor quis, a soberania da vontade, na vontade de Deus, tudo o que o Senhor quis, tudo o que Deus teve de deleite, desejo, satisfação, prazer, tudo que foi o seu prazer, ele não ouvi. Tudo que foi o seu prazer, ele, tudo que foi o seu deleite, ele, tudo que ele desejou, ele, tudo que foi a sua satisfação, ele fez. E neste fazer está o poder, a sabedoria e a inteligência de Deus. Mas Deus, mesmo fazendo tudo o que quer, Ele nunca vai querer fazer algo que contrarie a sua própria perfeição moral. Eu vou repetir. Mesmo Deus fazendo tudo o que quer, Ele nunca vai querer fazer, não é fazer, é querer fazer algo que contraria a sua perfeição moral. Deus não é atingido pelo vício, pelo mal, pela imperfeição moral. Por isso que o seu querer sempre é bom. Porque Ele nunca vai querer fazer algo que fira a sua perfeição moral. Deuteronômio capítulo 18, por isso que ele é um referencial para nós. Diga amém. Deuteronômio capítulo 18, vamos rapidinho porque temos muito a ler. Deuteronômio 18, e se o irmão não ler, vai ter dificuldade, porque vai faltar a lembrança de algum versículo que o senhor ou a senhora deixou de ler. 18 e 13 diz assim: perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Veja que a perfeição moral de Deus, ela serve de referencial para nós, no que nós vamos fazer, no que nós vamos viver. O perfeito fazer de Deus, o perfeito caráter, a perfeita natureza de Deus. E perfeito aqui é uma palavra que quer dizer sem defeito, irrepreensível, fiel, sincero, íntegro, completo. Sabe o que é que a palavra está dizendo aqui? Seja irrepreensível, seja sem defeito, seja fiel, seja sincero, seja íntegro, como Deus é perfeito. Aleluia. Então o querer de Deus não pode ferir essa irrepreensibilidade dele. Não vai ferir. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Essa perfeição moral, ela faz parte da natureza de Deus. Se a igreja entende, diga amém. 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Veja, o que ele faz, o que ele produz, o que ele constrói, o que ele estabelece é perfeito, é sem defeito, é irrepreensível, sem mácula. Por que é assim? Porque todos os seus caminhos, os meios que Deus usa, são justos, são retos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Aleluia. Será que nós podemos ler bem forte? Porque isto é uma declaração da perfeição moral de Deus. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Ele é a rocha. Pode melhorar? De novo. Ele é a rocha, cuja obra é, porque todos os seus caminhos
Deus é a verdade. Diga de novo. De novo. De novo. E Ele é o restante. E não há nele injustiça. Agora vamos dizer a frase completa. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto é. Aleluia. Que frase perfeita. Que frase maravilhosa. Porque aí eu penso no Deus que está dizendo: farei toda a minha vontade. E o Deus que está dizendo, Ele é a verdade, não há nele injustiça, Ele é justo, Ele é reto, Ele é irrepreensível. E os meios que Ele escolhe para fazer a sua verdade são meios justos. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Abra a Bíblia no Salmo 18, versículo 30. A gente treme diante da palavra dele, aleluia. Salmo 18, versículo 30. Como é o caminho, o meio, quando Deus se move para fazer alguma coisa entre... Escute, olhe para cá. Quando Deus se move para fazer alguma coisa, como é que é? A Bíblia diz que Ele chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Em Deus já é. Ele chama a existência. Então o meio, o caminho pelo qual Deus vai chamar a existência, o que não existe para que exista, porque são já no pensamento dele. Como é o meio que Deus escolhe para isso? Ou seja, sair do nada para o tudo, sair do que não se vê para o que se vê, sair do que não existe para existir. Aí a Bíblia diz assim: o meio de Deus, o caminho de Deus, a senda de Deus, a jornada de Deus, pela qual Ele faz a sua vontade, é perfeito, é irrepreensível, é sem defeito, é sem mancha, é sem sujeira, é sem desonra, é sincero. A palavra do Senhor é provada, aleluia. Então Deus não é atingido pela sujeira moral, nas suas emoções, no seu desejo, na sua vontade. Quem diz amém por isso? Por exemplo, Deus não peca, não determina que alguém peque. Existe uma corrente teológica que diz que há um determinismo para o pecado na tal da predestinação. Deus não é assim, porque Deus não peca nem determina que ninguém peque, nem faz pecar. Diga amém por isso. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então tem coisas que Deus não faz, porque e não quer fazer, por quê? Porque fere a sua perfeição moral. E porque, veja aí Tiago o que diz, o texto em Tiago. Tiago 1:13. Ninguém, então isso exclui qualquer pessoa, sendo tentado, diga o quê? De Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode ser tentado. Isso no original quer dizer, Deus é incapaz de ser tentado. Ou seja, Deus é inexperiente no pecado. Ou seja, Deus nunca vai experimentar o pecado. Porque o pecado e o mal é o desvio das regras morais de Deus. É a transgressão. E a perfeição absoluta de Deus, ela jamais será submetida ao pecado. Se os irmãos entendem, digam amém. Então vamos ler de novo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
Olhe para cá. O que quer dizer isto? Deus nunca vai se submeter à transgressão daquilo que Ele é a própria lei. Ele é a própria lei. Ele é a própria soberania. Ele é absoluto totalmente. Deus não há condições pela perfeição moral de se ser submetido ao mal. E Deus a ninguém tenta. Quem diz amém por isso? Se Deus fizesse isto que diz aqui que Ele não faz, Ele feriria a sua santidade. E a santidade de Deus é a separação da transgressão das leis morais, que Ele mesmo estabeleceu. Abra a Bíblia, se o irmão quiser ler, isto tem alguns textos que nós não vamos ler pelo tempo, mas os irmãos podem anotar se desejarem, mas os irmãos já conhecem este assunto, mas se quiser anotar, anote. Êxodo capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel 2:2. Abacuque 1:13. São alguns dos textos. Nós vamos ler o de Jó, porque o de Jó, nas palavras de Eliú, deixa muito claro alguns posicionamentos sobre o fazer de Deus. Abra a Bíblia, vou repetir, Êxodo 15:11, 1 Samuel 2:2, Abacuque 1:13. Agora vamos a Jó, capítulo 34. Venha rapidinho, porque nós temos muito que ler na Bíblia. Jó 34:10. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar ou o fazer a maldade. E do Todo-Poderoso, veja que aqui a questão está em o todo-poder, a onipotência. Deus pode ou não pode? Não se trata a questão de poder, se trata a questão de fazer e de desejar. Deus não deseja o mal. Deus não deseja a transgressão pela sua pureza moral. Quem diz amém por isso? Então, o Todo-Poderoso o cometer a perversidade. O que é que ele está dizendo aqui? O que a Bíblia está dizendo? Nunca está fora de cogitação em Deus praticar a ruindade, o pecado e a transgressão. Sabe o que quer dizer longe? É longe de contaminação, longe de profanação, longe de desconsagração, longe de corrupção, longe de macular, longe de perverter. Está fora de cogitação em Deus praticar a maldade. Eu esperei ouvir um amém. Eu vou repetir, está fora de cogitação de Deus praticar a maldade. Está fora de cogitação do Todo-Poderoso cometer a perversidade, o erro, a injustiça moral, a perversão e o torcido. Vou dizer de novo, está distante, excluído, longe, fora de Deus, ele praticar, cometer a perversidade. Então a coisa vai ficando mais bonita ainda. Quando Deus diz, lembrem, eu farei toda a minha vontade. Aleluia. Então Deus não fere a sua perfeição moral. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo, como é afastado da transgressão, aquele que vos chamou, ele é santo por natureza. Diga amém por isso. Sede vós. Veja, como um advérbio de modo. Então, isso aí modifica o ser da gente. Glória a Deus. Eu vou repetir. O santo que é Deus modifica o ser da gente.
Vou dizer de novo. O santo, ou seja, a santidade de Deus, modifica o nosso ser. Como é santo aquele que vos chamou, seja também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque o padrão de Deus é isso. Tudo que Ele faz é santo. Porquanto está escrito, sede santos, por quê? Qual é a razão da nossa santidade? Porque Ele é santo, é a santidade de Deus. Então, a autoridade com a qual Deus faz todas as coisas, escute, a autoridade com a qual Deus faz todas as coisas está fundamentada, está confortavelmente sentada e soberanamente situada em sua santidade. Abra a Bíblia em Salmos, capítulo 47, versículo 8. Há vários outros textos, nós estamos lendo alguns apenas. Salmo 47, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Deus reina, diga amém. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Aleluia. O que é que o salmista está sendo revelado aos filhos de Coré? O governo de Deus, o domínio de Deus. Deus governa. E Ele governa assentado no trono da sua majestade. Agora, o nome Deus aqui é Elohim. É a Trindade, é o Deus Criador, aquele que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Deus que criou os céus e no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habita, vive, permanece, existe de forma contínua, se estabelece com poder, de forma imutável e invariável, num trono, num governo, numa autoridade que se chama santidade. Aleluia. Então, se Deus, Ele governa num trono chamado santidade, ou no trono da sua santidade, isso está dizendo que o trono pertence à sua santidade. E não a santidade ao trono. Veja o que está dizendo aqui. Deus se assenta sobre o trono de quê? Oh, amado, seria tão bom que todos lessem. Olhe para a Bíblia, não olhe para mim agora não. Ler a Bíblia é mais importante do que me ouvir esta noite. Diga amém. Então leia a Bíblia. O que é que diz aí? Deus se assenta. Aonde? Sobre, em cima. Veja, primeiro, eu tenho Deus, que é uma coisa. Segundo, eu tenho trono, que é outra coisa. Então veja, Deus se assenta sobre o trono. Isso fala do governo, do domínio, do poder, da soberania de Deus. Como é que Deus exerce a sua soberania? Ele diz, Deus se assenta sobre o trono, a soberania, o domínio de quê? De sua santidade. Perceba, a santidade faz parte de Deus. O trono é o exercício de Deus. O trono é onde Ele se senta para governar e está lá constantemente. Os reis da terra, eles sentam e saem do trono. Eles sentam no trono quando vão julgar. Saem do trono quando vai dormir. Saem do trono quando vai comer. Deus não. Deus não dorme nem tosqueneja. Então, o lugar de Deus é sempre no trono. O lugar de Deus é sempre governando. O lugar de Deus é sempre dominando. O lugar de Deus é sempre fazendo a sua vontade. Mas sem ferir a sua santidade. Aleluia.
tudo o que Deus faz em sua soberania não fere a sua santidade, a sua perfeição moral. Vamos a Apocalipse, poderíamos ler em Êxodo, não é 15, o cântico de Moisés, mas vamos a Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. O que é que diz aí? E cantavam o cântico de Moisés. Pare um pouquinho. Isto quem era que cantava? Veja que diz o versículo 2: e viam como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da sua imagem do seu. Então são os vitoriosos. E do número do seu nome que estava junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, que Deus deu a Moisés lá quando cruzou o mar, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Parece que Moisés canta o canto do Cordeiro. E diz assim: grandes e maravilhosas. Se lembra do Salmo 136 que a gente leu? Grandes e maravilhosas são as tuas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos, que são santos porque Ele é santo. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti por causa da santidade que está no teu trono, porque os teus juízos são manifestos. Sabe o que é que eu acho? Uma coisa, não tem palavra, maravilhosa na Bíblia, é a coerência da Bíblia. É a completude da palavra, da revelação. Gênesis a Apocalipse, ela não entra em contradição. Diga amém. Então veja que diz a palavra, grandes e maravilhosas. Isto quer dizer, grande aí é mega, é grandeza em tamanho, grandeza em número, grandeza em grau, grandeza em importância, grandeza em peso, grandeza em esplendor. Então quando Deus diz eu vou fazer, é algo que é grande no tamanho, grande no número, grande no grau, grande na importância, grande no peso, grande no esplendor. E é maravilhoso, é assombroso, é surpreendente, é espantoso, é incrível, é inconcebível, inimaginável, incomum, notável a sua grandeza do que Ele faz. E o que é grande e maravilhoso? O que Deus faz, as suas obras, o seu trabalho, qualquer coisa que Ele faz. Qualquer ação de Deus é grande e maravilhoso. Por isso que Ele diz, eu farei toda a minha vontade. Agora veja, esse fazer de Deus, ele está fundamentado em quê? Primeiro, justiça. Diga comigo, justiça. Segundo, verdade. E agora veja o versículo 4, quando diz assim, quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Então, as grandes e maravilhosas obras de Deus, presta atenção, as grandes coisas e maravilhosas que Deus faz, está fundamentado em quê? Na sua perfeição moral. Qual é a sua perfeição moral? Diga comigo, justiça, verdade e santidade. Santidade, justiça e verdade. Se você entendeu, diga amém. A santidade é atributo regulador. É o atributo que governa a soberania de Deus. O poder de Deus. O poder que Ele tem de fazer qualquer coisa. Como a gente leu, tudo que Ele quer, Ele tem aquele hino, se Ele quer, porque só soberano, não há nada, quando Ele, então perceba, se Ele quer, Ele faz. Aleluia.
Vamos dizer de novo? Se Ele quer. Dá para dizer mais forte? Se Ele quer. É só querer. Ele quer. E se Ele quer, Ele faz. Agora, o querer dele nunca vai ferir a santidade dele. Aleluia. Deus não faz nada que fira a sua santidade e a sua justiça. E aí a gente tem que começar a tomar cuidado quando a gente pede para Deus fazer. Porque Ele vai olhar para a nossa vida e ver, tem santidade? Você já estabeleceu a base do meu trono na sua vida? Ela se chama minha santidade. Quantas vezes a gente quer que Deus faça, mas vamos nesta noite, aleluia. O Espírito Santo, que sabe o que você e eu temos pedido em oração a Deus, Ele está dizendo, você quer, meu filho? Você quer mesmo? Então estabeleça a base daquilo que eu faço. E qual é a base, Senhor? Seja santo como eu sou santo. Aleluia. Salmo 89, vamos ler. Salmo 89. Diga comigo enquanto procura. Quanto mais eu santifico a minha vida e a minha família, Deus faz muito mais, além daquilo que eu penso, pelo poder que em nós opera. Aleluia. Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são o quê? A fundação. Olhe para cá. O que é que a gente primeiro faz quando vai fazer uma casa? A base, tem certeza? E não começa pelo teto, não. Você já percebeu que a gente quer chegar no teto da promessa e não coloca a base às vezes? Não aprofunda a base do trono. A gente quer sentar no trono da promessa, mas não existe trono sem base, como não há casa sem fundamento. E o Espírito Santo está dizendo, se você fizer a base, eu coloco o trono. Aleluia. Justiça e juízo são a base do teu trono. Aleluia. Misericórdia e verdade vai adiante da tua face. Sabe o que quer dizer isso? Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele faz fundamentado na sua justiça. E a pergunta é, quem vai alcançar a justiça de Deus? Quem vai se justificar diante do juízo de Deus? Mas aí Deus levanta os seus olhos para olhar para a gente. E quando Ele olha para a gente, quem vai na frente dele? Misericórdia e verdade, misericórdia e verdade, bondade e verdade. Aí Ele usa a justiça dele, justifica a gente e faz a vontade dele na vida da gente. Por isso que a palavra diz assim, justificados pela fé, temos paz para com Deus. A fé nos faz alcançar em Cristo a justiça que nós não temos. Se você entende esta noite, levante a sua mão e dê glória a Jesus. Para Deus fazer, tem que haver. Deus não age contrário à sua justiça. Quem diz amém por isso? Abra a Bíblia em Gênesis 18 e 25. Você está entendendo por onde é que vai vir um fazer de Deus na tua vida? Na tua família? Que a coisa mais importante ao sair de hoje aqui é a gente aprofundar a santidade. Gênesis 18 e 25. O que é que diz aí? Longe de ti, percebe de novo que a moral de Deus não pode ser profanada. Longe de ti que faças tal coisas. Que mates o quê?
o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então diga comigo, tudo que Deus faz, tudo que Deus quer fazer, não fere a sua perfeição moral. Deus não mente. Diga amém. Deus não mente, pois mentir fere a sua verdade. Veja aí Tito, capítulo 1, versículo 2. Rapidinho. Antes do livro de Hebreus. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus que está livre da mentira, é o único. Deus que está livre da falsidade, Deus que é incapaz de falsidades, prometeu antes dos tempos dos séculos. Salmo 31, versículo 5, abra a Bíblia. Diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Então, os atributos morais de Deus, diga comigo, santidade, justiça, e diga comigo também, verdade, e por que não dizer amor? Diga amém por isso. O amor também. Então, os atributos de Deus estabelecem os critérios e a forma como Ele faz a sua vontade. Para que vejamos Deus fazer sua vontade de forma maravilhosa, nós precisamos estabelecer nossa vida a santidade, a justiça, a verdade e o amor a Ele. Quem diz amém por isso? Se Deus encontrar estas qualidades em nossa vida, pode esperar, Ele vai entrar em ação. A prioridade da santidade na vida de Daniel, por exemplo, fez Deus entrar em ação na vida dele até o final da existência dele. Abra a Bíblia em Daniel capítulo 1, é um texto tão conhecido, pregado em muitos pré-congressos, não é? E congressos de jovens principalmente. 1:8, o que é que diz? E Daniel resolveu, propôs no seu interior, na sua mente, na sua consciência, não se contaminar, não profanar. Se lembra que o texto diz assim, longe de ti, não é verdade? Então veja, Daniel também disse, longe de mim. Quando a gente diz o longe de mim, que é o longe de Deus, também de Deus, então se estabelece a base do trono de Deus na nossa vida. Diga amém por isso. Está percebendo a grandeza da santidade? É que quando nós nos santificamos, nós estamos dizendo, Deus, teu trono governa a minha vida. Eu vou repetir. Quando a gente se santifica, geralmente a gente diz assim, o crente tem que ser santo, afastado do mundo. É assim ou não é? Para ser a luz do mundo e diferente do mundo. Mas tem uma coisa mais importante antes de ser tudo isso para o mundo. É que quando eu e você começa a dizer, não vou tocar, não vou comer, não vou provar, não vou vestir, não vou falar, não vou dizer, não vou olhar, não vou ouvir, porque desagrada a Deus, eu e você estamos colocando a base, colocando o fundamento do governo de Deus na nossa vida. Estamos dizendo, Deus, na minha vida, quem manda és tu e não o pecado. Na minha vida, quem manda e governa és teu desejo e não a minha própria vontade. Glória a Deus. E o que é que fez essa resolução de Daniel? Perceba, versículo 9, faz Deus fazer algo por ele. Diga comigo, a santidade de Daniel provocou Deus. Aleluia. A santidade de Daniel provocou Deus. Diga comigo, Deus não ficou quieto. Deus agiu. Aleluia.
Toda vez que a gente se santifica, a gente provoca a ação de Deus, a reação de Deus. Pastor, eu estou sofrendo tanto lá no meu trabalho, se santifique lá. Eu estou sofrendo tanto na minha casa, santifique sua casa. Você vai provocar uma reação em Deus. A reação do governo, a reação de mandar, a reação de autoridade, a reação de um rei que manda, que pode todas as coisas. Santidade, santidade, santidade é a base do trono de Deus, é o fundamento do governo de Deus na nossa vida. O que é que Deus fez? Diz aí. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e miséria. Diga comigo, às vezes, não precisa nem fazer, só em resolver, no coração, fazer, Deus já toma providência. Aleluia. Se você resolver dizer assim, Senhor, tua santidade vai valer a partir de hoje na minha casa, aí Deus já começa a agir. Deus já começa a agir. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está lhe dizendo. Resolva agora com Ele aí. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus fez o quê? Lhes deu. Então aquela resolução e a santidade fez com que Deus desse conhecimento, inteligência, sabedoria e entendimento. Deus não parou aí. Quanto mais ele se santificava, mais Deus fazia. No capítulo 2, Deus revela sonho e livra da morte. Diga amém. No capítulo 3, veja o versículo 22, quando eles estão diante da fornalha da imagem, né? E da fornalha de Nabucodonosor, diz aí, e porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas tudo por causa da fidelidade e da santidade. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Vai haver espanto. E se levantou depressa por causa da tua fidelidade e da tua santidade, atributos morais de Deus. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Escute o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje. Deus às vezes não nos livra do juízo, ou melhor, da tribulação do fogo, mas Ele entra com a gente na tribulação do fogo, por causa da santidade, por causa da fidelidade. E aí ele faz. Versículo 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abide, que enviou o seu... Está tão fraco, não está essa leitura de vocês? Vamos ler mais forte? Veja, Deus fez ou não fez? Deus fez ou não fez? Eles fizeram antes ou não fizeram antes? Estabeleceram a base do trono ou não estabeleceram? Estabeleceram. Aí Deus faz. Veja, primeiro, Deus envia o anjo. Segundo, Deus livra seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então Deus livra e Deus envia o seu anjo. Aleluia. E para terminar, veja o que a base do trono faz na nossa vida. 6:22. O meu Deus, quando Daniel entrou na cova, enviou o seu anjo. Eu pergunto, por que Daniel entrou na cova? Veja, Deus deixou Daniel entrar na cova, sim ou não? Sim, mas a santidade de Daniel fez com que Deus enviasse o seu anjo. Aí veja, o governo de Deus agindo. Deus enviou o seu anjo,
Segundo, fechou a boca dos leões. Coisa maravilhosa. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Rei, para que não me fizessem dano. Terceira coisa. Primeiro, Deus envia o anjo. Segundo, fecha a boca do leão. Terceiro, não deixa fazer dano. Quarto, por quê? Foi achada em mim, o quê? Inocência diante de quem? Não dos homens, mas diante dele. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Diga comigo, o Deus que eu sirvo fará a sua vontade. Mas nós temos que estabelecer, amados, a base do trono dele. Quem diz amém? Que Deus nos abençoe.